Olá, tudo bem? Voltei, como prometido, voltei para que a gente pudesse continuar falando sobre as fraldas, é, esse momento que todos esperam, um dos grandes marcos no autismo, né, que é a fala, a aquisição da fala e o processo do desfraude. É, Foi um processo bem esperado, sim, porque sabíamos que a fralda era um desconforto, né? Causava um desconforto no Heitor, e tudo que pudesse trazer um bem-estar para ele era a nossa busca incessante. Então, é a busca pela fralda ideal. Então, o Heitor ele já estava maiorzinho, ele já tinha mais de 4 anos, e aquelas fraldas de criança, né? Aquelas pequenas, PMG. Eu lembro que eu procurei a GG e não existe a GG, é XG. Então ele sempre foi um bebê muito grande, uma criança grande. Então ele logo ia trocando as fraldas para um tamanho maior. E a gente sempre naquela busca de encontrar uma fralda que comportasse de uma forma confortável, que não agredisse a pele dele, para que ele pudesse, né, estar com aquela fralda e pudesse atender a necessidade, mas que não causasse um desconforto. Então, a gente foi percebendo, né, quando eu fui percebendo que o Heitor estava crescendo e as fraldas estavam cada vez menores, agoniando, trancando, e, e eu percebi também, assim, que ele precisava de uma fralda que já não tinha mais no mercado, que eram as fraldas de criança. Então aquilo eu já comecei a pensar, então o Heitor ele precisa de uma fralda de adulto? Será? O que eu faço? Para onde eu vou? A fralda XG não aguenta mais ele. Então começamos a nossa busca, tá? Confesso para vocês que é uma busca bem cansativa, bem angustiante, dá muito trabalho. Para quem não tem uma criança com a necessidade, uma pessoa em casa. É, eu digo a criança porque, né? Porque ela sai daquele modo infantil e ela não é adulta. Então as fraldas hoje que tem no mercado são para adultos, tá? Não tem uma fralda hoje, eu não encontrava que deixasse ele confortável, que atendesse a necessidade, né? Então, gente, eu assim, ó, eu passava o final de semana, tá? Indo em farmácia, procurando, tentando localizar a fralda perfeita. Era muito difícil. Tinha sábados, tinha final de semana que eu parava em torno de 7, 8 farmácias procurando. Era farmácia de redes, farmácias de grande porte, como farmácias de bairro, farmácias pequenas, que essas que são as que a gente às vezes localiza o que a gente está procurando. Então, tentei fraldas de shortinho, né? Porque poderia ser, né, a ideal. E consegui encontrar então o tamanho, tá? Que são as fraldas juvenil, tá, gente? Ela não é nem de adulto e nem de criança. Ela é uma fralda juvenil, tá? Até chegar nessas fraldas, eu comprei vários pacotes. Vários, abria, olhava e aquilo já causava uma angústia, porque pelo modelo eu já percebia que aquela fralda ia ficar muito grande no Heitor. E é muito desconfortável, tá? A gente olhar o nosso filho já grande e ver aquela fralda com um monte de tecido, ver ele incomodado e que ele precisa sim, né? Usar aquela fralda e naquele momento tá tão difícil da gente encontrar. Então aquilo vira uma bola, uma busca incessante, né? Sem fim. E eu vou mostrar para vocês, tá? Eu ainda tenho aqui em casa pacotes fechados de modelinho, tá? Do modelo da fralda. São duas marcas que vocês conseguem encontrar, que eu consegui pelo menos, tá? A Big Frau, ela é uma marca para fralda geriátrica, tá? E a Big Frau, ela tem a juvenil. A juvenil, ela tem menos peso e tem também questão de quantidade de tecido, né? Foi uma fralda que comportou sim o tamanho do Heitor, fiquei muito feliz. Não tô ganhando nada, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês marcas aqui abertamente, porque
Eu penso assim, que se eu me propus a vir aqui falar com vocês, é para dizer o resultado que eu consegui. Então não adianta nada eu vim aqui dizer para vocês, ó, gente, eu consegui, mas vão lá no privado, me procurem. Não, eu tô aqui aberta, tá? Então a Big Frau foi uma e eu consegui essa marca, tá? Numa farmácia de bairro, aquelas escondidas, tá? Ferinha, ó, ferinha. Juvenil, tá? Gente, lembra que eu falei pra vocês da questão do tamanho do pacote? Que à medida que a criança vai crescendo, as fraldas vão diminuindo. Gente, olha essa, 10 fraldas, tá? O Dario surtava. Ele ficava desesperado, porque imagina, né? Tá, e essas fraldas são mais caras. E olha a quantidade que vem. Eu não tinha o que fazer, né, gente? A gente tinha que comprar. Então eu comprava um pacote e testava. Quando eu conseguia as amostras, era muito bom, porque a gente tem aquele acesso, né? Então aqui fala da quantidade de peso, né? O quilo da criança, que é de 20 a 33 quilos, ótimo. Então eu sabia que ela sendo uma juvenil, que com 20 quilos, o Heitor já tinha, né, um pouco mais. Então eu já sabia que não ia ter aquele monte de tecido, porque eu já aconteceu, né, de eu comprar a fralda e para não descartar, porque não é que eu ia descartar um pacote de fralda. Eu recortava uma por uma a quantidade de tecido para não incomodar ele, né? É um plástico, né? Isso não é nem um tecido, é um plástico. Para que pudesse ficar mais confortável e ele poder aproveitar aquelas fraldas. Tinha umas que não tinha como, tá? Então era feito doação e aí aquelas a gente pulava. Então essa daqui, gente, é uma fralda bem legal, tá? Eu tenho aqui um pacote aberto e vou mostrar para vocês ela, tá? Então, o que eu gostei dela é que ela tem essa parte assim, ó, de elástico. Depois que coloca na criança, ela molda. Então, ela tinha assim, ela e aguenta, né? Tanto a Big Frau quanto essa aguentavam a quantidade de xixi que ele fazia bastante xixi, então aguentava. Então, essa fralda, ela não era muito grande, ela tinha essa parte de elástico que é muito bom, porque depois que tu coloca na criança, ela envelopava, assim, ficava mais, né, aconchegante. Eu não precisava cortar esses plásticos aqui, ó. Que às vezes acontece de vir muito, eu tinha que cortar porque o Heitor também tem dermatite atópica. Então, isso também incomoda, né? Qualquer criança incomodava muito ele. Então, ela tem, assim, uma quantidade de absorção, assim, muito boa, tá? A parte aqui, confesso pra vocês que a Big Frau, às vezes a gente perde a fralda por causa dessa parte que não é tão boa, tá? Essa não, ela é bem legal, assim, sabe? A gente consegue aproveitar bastante essas fraldas. Tem outra fralda aqui, ó. Essa é de shortinho. Gente, olha o tamanho, é muito grande. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Olha só, para uma criança não tem como. É muito grande, sabe? Então, assim, essa foi de shortinho que a gente tentou colocar nele, mas aí sobrava, sabe? Fralda, eu ainda tenho essa aqui. Sobrava a fralda. Como é grande, né? Faz uma quantidade de xixi, um cuidado imenso para que não asse, não tenha assaduras, mas quando tinha, né? Porque a alimentação dele já era uma alimentação completa. Então, quando ele tinha assadura, só uma pomada dava jeito. Que é essa, eu falei pra vocês que eu ia falar marca. Tá aqui, ó, nistatina com óxido de zinco, as duas, tá? Ela vem assim, ó, pronta já. Essa pomada era a única que funcionava nele. Ela vem num tubinho rosinha também, tá? Então, assim, bora achar promoção, porque cada vez que usava era em torno de meio tubo pra poder aguentar, tá? Um talco que eu recomendo também, que eu gosto bastante, granado. Gente, granado é bom, tá? Então, quando ele tava assim, uma criança com autismo, ela já tem uns picos que às vezes fica irritada. E quando ela tá assada, vocês não têm noção do que é pra trocar uma criança assada. Vocês têm assada, com autismo, assim, ele não compreende, ele não entende aquela dor, né? Então, assim, meio tubo de pomada e esse talco granado da bebê, tá? Pra bebê. Passava bastante também. E lenço umedecido, aquelas toalhinhas, tá? Então, aquelas mais baratinhas que às vezes a gente compra para limpar a mãozinha, quando é menor a criança, que dá para aproveitar aqueles lencinhos umedecidos, legal, mas quando são maiores tem que ser umas toalhinhas mais encorpadas, que facilita na hora da higienização, né?
Então, assim, lembra do custo lá no início? Foi até os quase 6 anos, tá, gente? Mas, assim, com muita dedicação, com muita procura, tá? Em busca dessas fraldas. São dicas que eu deixo para vocês. Sempre procurem a fralda juvenil, a júnior, essa fala júnior. A gente sempre olha ali na embalagem o peso, tem as medidas, tá? Essa fralda, a ferinha, tá? As medidas dela, cintura 42 a 72 centímetros. Então, assim, tudo isso era olhado antes de comprar para que não tivesse aquele custo desnecessário, né? Mas, enfim, sim, foi comprado muitas fraldas. Eu ainda tô com algumas fraldas aqui que já estão destinadas para doação de 2 meninos. Um com paralisia e outro com autismo e paralisia. Porque toda vez que a gente comprava em torno de 20 pacotes. A gente já fazia um cálculo por mês, né? De fralda, lenço umedecido, pomada, talco. A gente fazia esse cálculo e quando o Heitor começou esse desfraude, a gente foi lá e comprou. Não sabíamos se ia demorar, se não ia. E aí sobrou essas fraldas, eu já conversei com as mães e vai ser doado com bastante amor, com bastante carinho. E espero que você que esteja assistindo, que tenha ajudado você, essas demonstrações aqui que eu ainda tenho guardada. Achei legal trazer e mostrar, divulgar. Tá aí uma opção para você que está procurando. E vou falar para vocês então no próximo vídeo como é que eu fazia para trocar o Heitor num ambiente externo, né? Uma criança já com 5 anos, grande. Como eu fazia? Tem trocador para eles? Como é que é os estabelecimentos? Como é que são os restaurantes? Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com bastante carinho e bastante amor esse vídeo também.